Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 8 e aqui nós vamos conversar um pouco sobre epigenética. Esse tema já perpassou o nosso curso até aqui, mas agora nós vamos falar exclusivamente sobre isso. E a primeira pergunta então é o que é um gene? Um gene é um segmento de DNA que fornece o código para a formação de uma proteína, a molécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Ele é responsável pelas características herdadas geneticamente e ele é formado por uma longa hélice dupla enrolada em si mesma, que se assemelha a uma escada em caracol. Cada pessoa possui duas cópias de cada gene, uma de cada um dos pais. O DNA está contido nos cromossomos, que por sua vez estão no núcleo da célula. Temos um segundo gene, esse dado por nossa mãe, que compõe a mitocôndria. A mitocôndria, que é aquela organela responsável pela respiração celular e que é fundamental para a formação de energia, ATP, para as nossas células. Os genes herdados dos pais contêm sequências de DNA com aquelas instruções que vão orientar o desenvolvimento inicial do corpo, os processos biológicos ao longo da vida e vão trazer instruções genéticas que são a base para as características e funções físicas de uma pessoa. Essas funções físicas únicas, por exemplo, é através da genética que uma pessoa herda a característica da cor dos olhos, ou a textura do cabelo, e a estrutura óssea, o aspecto, a tez da pele também, né? Além de influenciar as características físicas com as quais uma pessoa nasce, a genética também pode afetar a saúde de uma pessoa a longo prazo. Pesquisas mostram que o histórico familiar de doenças, incluindo doenças autoimunes, câncer, doenças psiquiátricas, doenças cardiovasculares e diabetes, influencia a probabilidade de desenvolver essas condições. Até muito pouco tempo, pensava-se que as características herdadas dos nossos pais nos deixavam completamente reféns das doenças e que os tinham impactado anteriormente. Ou seja, se o nosso pai teve diabetes, eu naturalmente teria diabetes. Se o meu pai morreu de infarto agudo do miocárdio, necessariamente eu temia morrer de infarto agudo do miocárdio e assim por diante. No entanto, embora a sequência genética de uma pessoa tenha impacto no risco de doença, geralmente existem outros fatores modificáveis que, em última análise, determinam se ela acaba ou não desenvolvendo aquela doença. É aqui que entra a relação entre os genes e o meio ambiente, conhecida como epigenética. Voltando ao dizer sobre a epigenética, diz o seguinte: a genética carrega a arma e o ambiente puxa o gatilho. Essa é uma das maneiras mais simples para a gente descrever e compreender a epigenética. A mudança epigenética ocorre quando diferentes marcadores químicos são adicionados ao DNA de uma pessoa. Esses marcadores destacam certos genes e determinam se eles estão ligados ou desligados. Ou seja, nós vamos acionar ou nós vamos desligar certos genes de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o nosso ambiente. Portanto, a epigenética é a responsável pela expressão dos genes. Eu quero que vocês anotem isso aí
E repitam, a epigenética é responsável pela expressão dos genes. Este é um conceito extremamente importante aqui, porque significa que, embora os seus genes criem predisposições para determinados resultados de saúde, existem outros fatores que vão influenciar se essas predisposições se concretizam ou não. E que fatores são esses? Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir sobre isso, mas nunca é demais repetir. Nós sabemos que o nosso aprendizado vai se dando à medida que nós repetimos bastante aquilo que é importante. Fatores, então, como dieta, atividade física, produtos químicos ambientais, níveis de estresse, têm um papel significativo na expressão genética. Um exemplo da relação entre expressão genética e doença tem a ver com o início e a progressão do câncer. A investigação descobriu que a epigenética está ligada ao câncer porque pode influenciar a ativação da atividade celular anormal, ou seja, pode ativar as células cancerígenas, ou pode também inibir processos físicos normais. Isso é confirmado pelo fato de existir variabilidade nas células cancerosas para além do que a genética pode explicar. Em outras palavras, as células diferem não só em termos genéticos, mas também em termos das características que elas apresentam. Essa é uma descoberta muito importante, porque, ao contrário das mutações genéticas, as alterações epigenéticas são potencialmente reversíveis. O resultado disso é a validação da terapia epigenética sendo pesquisada como uma possível abordagem ao tratamento do câncer. A ligação entre epigenética e o câncer também é relevante para todos os indivíduos, mas particularmente para aqueles que têm determinados genes cancerígenos, porque os seus resultados de saúde vão depender da expressão desses genes. Além do câncer, a epigenética tem sido associada a uma infinidade de outros problemas de saúde significativos que nós vamos citar aqui. Distúrbios imunológicos, distúrbios pediátricos, neuropsiquiátricos, cardiovasculares, doença respiratória, doença neurodegenerativas e outras. Uma maneira pela qual os indivíduos podem influenciar a epigenética é, de novo e mais uma vez, através da dieta. Tanto pela qualidade dos alimentos, quanto pela quantidade de calorias que esses indivíduos consomem. Na verdade, o termo dieta epigenética foi cunhado para se referir a uma dieta rica em compostos que demonstram ter propriedades anticancerígenas. Exemplos desses compostos e alimentos incluem o resveratrol das uvas vermelhas, a curcumina do açafrão, o sulforafano do brócolis, a epigalacatequina 3-galato do chá verde, a genisteína da soja, o selênio da castanha do Pará, o alil mercaptano do alho, além do folato em feijões, dos grãos e dos vegetais verdes. Esses vários compostos dietéticos impactam a expressão genética, que apoia a atividade celular anticancerígena. Por outro lado,
As escolhas alimentares também podem ter um impacto negativo na saúde, quando direciona a expressão genética em apoio a uma atividade celular anormal. Exemplo disso são o consumo de álcool, que está ligado a uma alteração epigenética chamada hipermetilação. Essa ocorrência promove o desenvolvimento do câncer porque regula negativamente os genes que suprimem o tumor. As deficiências nutricionais são outro exemplo de fator dietético que vai impactar negativamente a expressão genética. Além da dieta, os comportamentos, o ambiente de uma pessoa, tudo isso vai modificar a expressão genética. Elas podem ser estimuladas pela poluição do ar, por produtos químicos como o BPA, que é o bisfenol A, que é um composto químico do plástico policarbonato, que serve para a fabricação de plásticos rígidos e também de plásticos transparentes. Se tem, muitos metais pesados no ambiente onde aquela pessoa vive, a presença de pesticidas, se a pessoa mora muito perto de uma lavoura, onde tem muitos pesticidas sendo usados ali naquele ambiente também. Esses efeitos e esses fatores ambientais, podem trazer uma adversidade significativa na saúde humana por meio da epigenética. Tanto se essa expressão está acontecendo quando a criança ainda está dentro do útero, ou nos primeiros anos do desenvolvimento dela, ou até mais tarde na vida, não importa o momento de exposição a esses agentes. Na mesma linha, fatores de estilo de vida, incluindo estresse psicológico, o trabalho por turnos, o tabagismo, a ausência de atividade física, o sedentarismo, portanto, também vão influenciar a epigenética. Por exemplo, a investigação demonstrou que um nível mais elevado de cuidados maternos no início da vida influencia a capacidade que esse ser vai ter de lidar com as situações estressantes da vida dele. A conclusão aqui é que otimizar a saúde dos pacientes através da compreensão da expressão genética pede duas coisas. Primeiro, compreender as suas variações genéticas únicas, através de testes de DNA muito em voga hoje em dia. Isso pode fornecer algumas informações, não só sobre o risco de doença, mas também sobre a forma como o corpo do seu paciente reage a diferentes alimentos, hábitos de vida e fatores ambientais. Em segundo lugar, levar em consideração que a epigenética dá ao seu paciente a capacidade de influenciar a expressão do DNA, tendo uma melhor compreensão da interação entre genes, dieta, estilo de vida e ambiente. Concluindo, embora seja verdade que os genes desempenham um papel significativo no governo da saúde de uma pessoa em todas as fases da vida, a dieta, o estilo de vida, os fatores ambientais são também considerações importantíssimas na prevenção e tratamento de doenças, porque afetam a forma como os genes funcionam. Os efeitos epigenéticos na saúde podem ser ainda mais importantes do que os genéticos, porque muitas vezes estão sob nosso controle para favorecer a mudança. Ou seja, se está no nosso controle, nós podemos mudar. Se está fora do nosso controle, é imutável. Não dá mais para dizer que somos reféns da nossa genética. E isso é o que nós vamos levar
para cada um dos pacientes que nos procurar no dia a dia do nosso consultório.